Começa agora mais um Vida e Saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre dependência química. Será que você é um viciado e não sabe? Por que tantas pessoas utilizam substâncias químicas que não têm nada a ver com alimentação ou necessidades fisiológicas? E como isso pode afetar a vida dos usuários e das pessoas que convivem com eles? Mas para começar, fomos às ruas para saber: você é um dependente químico? Os índices de busca por substâncias químicas como álcool e drogas está cada vez mais alto no Brasil e no mundo. Mas hoje viemos a um centro de tratamento conversar com indivíduos que lutam contra o vício. Aqui conhecemos homens que trabalham duro todos os dias. Dentre eles, um médico veterinário. Ele prefere manter o anonimato, mas nos conta que quando se deu conta do vício, ele já estava incontrolável. De qual substância química você é dependente? Bem, eu me encontrei em fundo de poço quando eu comecei a usar a substância, o derivado de cocaína, que é o crack. Minha drogadição começou por curiosidade, na adolescência, fumando maconha em festas, bebendo, curiosidade, shows e tal, alucinógenos muitas vezes, né, LSD, êxtase. Eu achava que conseguia lidar com aquelas situações. E, infelizmente, eu perdi o controle com o crack. Então eu tive que admitir que minha vida tinha se tornado incontrolável. Foi o primeiro passo. Foi onde eu resolvi, por um despertar espiritual, buscar a Deus, né? Acreditar que um poder superior poderia me devolver a sanidade, né? Dr. Fiuza, com experiência de 30 anos em tratamentos para dependentes químicos, conta por que é tão difícil se desvencilhar do vício. Na verdade, a dependência química é uma doença multifatorial. E existem vários fatores que intervêm tanto na decisão do indivíduo experimentar pela primeira vez, como também para ele parar, construir uma abstinência e mantê-la. Mas os fatores são oferta massiva de droga. Em qualquer lugar que você vá, está presente vários tipos de substâncias psicoativas ilegais. O segundo fator, além da oferta massiva, é a falta de uma intervenção no sentido preventivo, de que essa criança na escola possa ter orientação, informação adequada. Então, essa perda da autoridade materna, paterna, né, de uma criação com princípios morais, espirituais, sociais e familiares bem explícitos e efetivados, é também uma das situações, eu diria até a mais grave. Também a ausência de uma legislação efetiva que se volte para a dependência, para o tratamento, é um outro fator grave. Apesar da luta diária, o veterinário que entrevistamos já está há 4 meses e 11 dias sem ingerir nenhum tipo de droga e nos garante que quer a cura. Eu tenho realmente o interesse de me recuperar. E não existe a cura, existe o processo de recuperação. Eu vou ser para sempre um adicto em recuperação. Eu vou ter que estar sempre me policiando. É até bíblico nisso, né? Orar e vigiar. Eu vou ter que estar sempre me vigiando. Para você que está tentando se livrar de algum vício em remédios ou substâncias químicas, ou está simplesmente curioso para saber mais sobre esse assunto, convidamos nossos especialistas para uma discussão no quadro Saúde e Você. Bem-vindo ao quadro Saúde e Você. Hoje vamos tratar de um tema um pouco polêmico, mas muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu quero começar primeiro apresentando para você quem vai ajudar a gente a descobrir informações e a conversar sobre esse assunto, que são os nossos convidados especiais. Eu vou começar aqui com a professora Isolda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A Isolda é pedagoga, palestrante, trata muito sobre esse assunto, né, Isolda? Realmente. Bom, do meu outro lado eu tenho a Sandra Silva, que é psicóloga, está sempre aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez, Sandra. E
Elaine, que é nutricionista também, muito obrigada por sua participação, disposição em estar aqui com a gente, viu? E o Alexandre, que é fisioterapeuta, também está ajudando a gente nessa temporada toda. Muito obrigada mais uma vez. Bom, dependente químico, você é um? Essa é uma questão interessante, porque normalmente quando a gente fala de dependente químico, a gente está pensando naquela pessoa que usa drogas. Mas tem vários tipos de droga, né, gente? Tem gente que é viciada, como o Alexandre estava falando aqui, em medicamentos que são usados para o atleta, por exemplo. É um tipo de droga. Exatamente. Nós temos vários tipos de drogas, né? As lícitas e as ilícitas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes algo que parece inofensivo para alguma pessoa, dependendo da dosagem, da frequência de uso, ela pode se tornar uma droga perigosa. E a gente percebe que muitas pessoas não têm noção de que são dependentes dessas químicas. Como que eu posso fazer uma autoavaliação de que eu estou dependendo de alguma coisa que está servindo de estímulo para a minha vida, para o meu corpo, motivação? Eu acho que aí é uma coisa bastante complicada, né, Teru? Porque você vê o indivíduo, por exemplo, um alcoolista, ele já bebe praticamente todos os dias da semana e você, às vezes, até aborda, olha, de repente seria legal procurar um tratamento. Não, mas eu paro a hora que eu quiser. Eu não sou um dependente. Né? Então, essa coisa do indivíduo admitir que ele já está abusando, seja qual for a droga, né, é bem complicada. Mas é um primeiro passo já, né? É o seguinte, a Organização Mundial de Saúde, ela deixa muito claro que o uso de drogas, quando a pessoa compulsivamente ela faz o uso para que ela não pode viver sem aquilo. E isso realmente atinge células importantíssimas, cerebrais, né, os neurônios, etc. E há uma perda realmente cerebral e é considerado uma doença. O dependente químico, ele realmente é considerado uma doença que precisa de tratamento, sim. Isso é fundamental. Agora, a sociedade contemporânea é uma sociedade que desumaniza muito a pessoa. Então, nós temos sérios problemas com pessoas que se voltam para o uso de drogas. Eles usam por quê? Perderam a memória porque precisam de memorizar, porque estão tristes, porque estão alegres, porque eles têm que se defender de alguma coisa, porque eles têm que se retirar de alguma coisa. Às vezes a intenção exato. Às vezes a intenção é até uma tentativa de procura de melhor qualidade de vida, né? Esse é um problema mundial que todos os órgãos ligados, escolas e instituições educacionais estão preocupadíssimas com a prevenção, né? Porque os adolescentes, justamente a faixa etária que mais está se envolvendo com esse problema, bastante assustador, que é o problema do uso de drogas. E o adolescente, eu quero deixar aqui uma coisa interessante, o adolescente, pelo fato de que ele ainda não tem uma formação, evidentemente, mas se ele veio de uma família que lhe deu um suporte para que ele tenha noção do sentido da vida, e incrível que pareça, se você for a qualquer congresso relacionado com esta área, a religiosidade é fundamental. Vocês sabem por quê? Porque o jovem que não tem o sentido da vida, que é dado pela religião, o que é sentido da vida? De onde eu venho, o que eu faço aqui e para onde eu vou. Quando ele entra na adolescência, ele entra numa síndrome chamada o tédio existencial, que entra até em ideação suicida. E muitas vezes ele faz a sua fuga para o uso de drogas, porque ele não consegue descobrir o porquê dele estar presente numa situação. E eu penso que principalmente agora, né, Teru? Você liga a televisão, é catástrofe aqui, o mundo está acabando ali, isso está acontecendo. Isso aí. Então, a gente se colocar no lugar deles também, né? Para o adolescente parar e ver tudo o que acontece, pensar, existe futuro? Que expectativa de vida eu tenho? Que sentido de vida eu tenho? E nessa complicado. fase, eu acho que tem uma formação de caráter muito grande, né? E o adolescente, quando começa a usar esse tipo de entorpecente, ele começa a ter essa hiperexcitabilidade das células nervosas que levam à paralisação delas. E ele fica vulnerável
a qualquer tipo de doença. Porque não é só problema cerebral, há uma modificação, uma alteração no sistema dele, circulatório, as artérias e uma série de coisas. Há casos de overdose que ele cai morto. Assim, e parece que o alcoolismo está em alta no Brasil, assim, principalmente no adolescente. Eu fiquei... Porque é uma droga lícita, né? Então as pessoas têm muito... O acesso é livre. Eu fiquei, assim, eu fui para o mercado à noite com meu filho e faço compra aos domingos à noite com ele. E incrível a quantidade de jovens, tudo com carrinho cheio de cerveja e de um monte de bebidas diferentes. E eu fiquei olhando, e meu filho falou, mãe, normal. Antes de ir para a festa, eles enchem o carrinho, tomam todas e depois que vai. Então, esse é um hábito que eles estão desenvolvendo, né? E sai por aí dirigindo. Perigo não só para eles mesmos, mas para quem está em volta, né? Não sei se é pertinente até falar, mas assim, no Brasil é proibido a venda de bebidas para menores de 18 anos, como em outros países. Mas eu acredito que não tem a fiscalização o problema devida, do Brasil, exatamente. Né? Foi muito bom vocês terem tocado, Sandra e Alexandre, terem tocado no problema do alcoolismo, porque é mais grave do que ser dependente químico de drogas, maconha, cocaína e crack. O problema do Brasil é o alcoolismo. Eu quero deixar isso até para os pais, sabe? Porque os pais assistem de uma absolutamente passivos diante dos filhos, comprando cervejinha final de semana, entrando em overdose. Os pais passivamente, sabe? O pai que chega em casa, tira o chinelo, pede para o filho trazer da geladeira. Filho pequeno, traz uma cervejinha. Vocês têm que entender isto, que na cabeça da criança ele está entendendo assim... O álcool, a cerveja está ligada a momentos de prazer, de relaxamento, é algo bom. E esta criança... A paternidade, muitas vezes, sim, né? O meu pai, que é o meu herói, ele faz uso disso, eu também farei. As famílias assistem isso passivamente, elas acham bonito que o filho até use. Parece, e o adolescente adora pegar uma garrafinha, uma latinha e sair nas festinhas com aquela latinha. Até diminui a timidez, né? A timidez deles. Ele não tem coragem desse enfrentamento, mas depois de algumas cervejas, uma fuga. Acho que por isso que essa parte da fiscalização, não só por órgãos legais, mas pela família, não aconteça, porque os pais tentam fazer com que, dessa forma, a droga dele não seja tão... Não seja errada tão... Não, até as crianças podem, não tem nenhum problema. Então, exato. Bom, qual é o estado brasileiro que possui mais fumantes? A. Rio de Janeiro. B. Amazonas. C. Rio Grande do Sul. Ou D. São Paulo. Qual é a substância produzida pelo cérebro nos núcleos de base que causa uma sensação de bem-estar? Acertou quem pensou na letra C. A dopamina é produzida pelo cérebro nos núcleos de base e ela é responsável pelas sensações de prazer através dos mais diversos estímulos. O programa Vida e Saúde está de volta e o assunto de hoje é dependência química. Existem várias causas para o uso de drogas, mas é importante destacar que as amizades, relacionamentos e o convívio familiar têm uma influência significativa nesse aspecto. Isso porque, além dos médicos e especialistas, são eles quem podem dar o apoio necessário para quem busca se libertar da dependência química. Mas vamos continuar a nossa conversa na última parte do quadro Saúde e Você. Acompanhem. Estamos de volta aqui no quadro Saúde e Você. Hoje estamos tratando de um tema bastante polêmico, mas essencialmente importante, que é dependência química. Se você precisa de ajuda, escreve pra gente, entra no nosso blog que a gente tem novidades para você. A gente quer muito te ajudar. E a gente estava aqui conversando sobre algumas drogas, elas têm um certo glamour, como a maconha, por exemplo. Tem gente que fala que não causa dependência química, mas a maconha é tão prejudicial quanto outras drogas. A maconha é muito prejudicial, ela é tão prejudicial quanto qualquer outra droga, ela é uma droga ilícita. Inclusive eu conheço gente que não fuma, não bebe, mas usa maconha. Usa maconha. Existe um glamour em torno, porque parece que dá uma impressão de jovialidade. A pessoa diz que então ela consegue ter outra forma, uma performance diante das coisas. Isso não é verdade. A sua visão não fica melhor.
Você não vê infravermelho nem ultravioleta porque você está usando droga. Eu quero deixar isso claro. Para você dizer que você tem uma performance, você tem que enxergar, ou ver, ou entender, ou sua mente tem que atingir outras dimensões das quais você, pelo contrário, você tem uma queda em todas essas situações. Não vamos achar que existe uma glamourização, coisa nenhuma da maconha. Você pode glamourizar, dizer que há, mas isso é um problema social justamente para colocar a maconha como se fosse algo muito interessante de você usar e experimentar. Ela é prejudicialíssima tanto quanto qualquer outra droga ilícita. Vamos desmistificar isso. Agora, uma questão importante são terapias de grupo. E um aspecto que me preocupa também é a terapia familiar. Porque a pessoa que acompanha o drogadicto é um sofrimento muito grande, né, para pais, para irmãos. Então, a terapia familiar aí é muito importante, a terapia individual e a terapia de grupo. No CAPS, no caso, tem a terapia de grupo para o drogadicto. Explica pra gente um pouquinho sobre o CAPS, porque pode ser que quem está assistindo a gente não conheça. Então, assim, é um Centro de Apoio Psicossocial, né? E é um programa do governo? É um programa do governo, né? Ele está prescrito lá no SUS. Então, assim, a gente chama, é um trabalho de porta aberta, quer dizer, qualquer pessoa tem acesso. Ok. Mas desde que o paciente ou a pessoa, né, que estaria usando, enfim, queira. Porque, assim, a primeira coisa é você se conscientizar. E de aí, precisa de ajuda. E aí você... Mas é um trabalho com terapias, né? A gente tem todos os profissionais, assim, da área lá, terapia em grupo. E num caso grave, o próprio CAPS encaminha para uma internação. Isso, né? Por um quando período. há necessidade. Depois ele volta para o processo de passar o dia, né? Isso mesmo. Em tratamento. E as clínicas terapêuticas são muito importantes para dependentes químicos. A cura existe desde que ele procure médico, né, uma assistência médica, porque há outros órgãos lesados, não é somente a área cerebral, não é só o sistema nervoso central que fica lesado. Outras áreas ele tem que fazer um tratamento médico inicialmente, depois procurar uma clínica terapêutica onde ele receberá reeducação disciplinar. Ele vai ser reeducado. Ele precisa. E tem a ver com autocontrole, né? Porque o dependente químico tem muito problema de autocontrole. Ele vai ter que ser reeducado a ter controle sobre si próprio, coisas mínimas, que ele não recebeu, de repente, na sua situação familiar. Bom, Isolda, olha, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Eu queria perguntar se você tem um recado especial para deixar para quem está assistindo a gente. Eu quero deixar um recado. Depois de procurar a cura através de médicos, você procure Deus. Deus é o melhor médico para você. Você vai desenvolver o seu lado espiritual, a confiança, e você passará a ter uma atitude até de reforço sobre a grande dificuldade que você vai ter de sair fora disso, tendo confiança e ajuda de Deus para seus problemas, além dos aspectos médicos. Muito obrigada, gente. Olha, um Deus tão poderoso, um Deus criador que tem poder sobre todas as coisas. Olha, a gente está aqui na clínica, a gente pode ver tanta coisa bonita. Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Não pode perder a esperança, não é mesmo, gente? Não pode perder a esperança. Se você tem algum problema e quiser ajuda, escreve pra gente. Nós vamos tentar fazer o máximo para que você, sua família, seus queridos, seus amigos tenham sempre mais saúde. Aproximadamente quantas substâncias químicas contém na maconha? A, 10. B, 400. C, 170 ou D, 50? Acertou quem respondeu a opção B. A maconha contém aproximadamente 400 substâncias químicas, entre as quais se destacam pelo menos 60 alcaloides, conhecidos como canabinoides, que são responsáveis pelos seus efeitos psíquicos.